Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo fazendo uma incursão aqui e fazendo uso do binóculo para fazer o vasculhamento de área. Uma dúvida que surge muitas vezes é se para essas incursões o melhor seria levar um binóculo ou um monóculo, né? Isso depende, né? Depende para nós aqui, pelo menos na nossa avaliação, isso depende de várias situações, depende do tipo de missão ou de atividade que vai ser realizada e dos equipamentos que se tem à disposição. Se for, por exemplo, só para fazer tentar identificar um ponto a longa distância, tiver com muito equipamento, sem dúvida que o monóculo às vezes pode ser uma boa opção, ele é pequeno, se for de boa qualidade, eventualmente para fazer só observação de algum ponto específico, eventualmente ele pode ser útil, mais útil que até que um binóculo. Para outras situações, o binóculo vai ser muito melhor, mesmo para fazer o vasculhamento de áreas à distância. O binóculo é muito melhor para fazer vasculhar toda a área, ele proporciona uma visibilidade muito melhor. Portanto, é muito mais pesado o binóculo, mas ele vai proporcionar um campo de visão maior e também uma visibilidade maior. Não por isso que, por exemplo, caçadores em países onde esses países é mais flexibilizada a caça, por exemplo, vão com binóculo, fazendo vasculhamento da área, e daí depende de quantos estiverem naquela equipe. Um vai com binóculo e se encontrar alguma coisa fazendo o vasculhamento daquela área, daí pega aquele scope, né, aquele equipamento que é como se fosse um monóculo grande, com um tripé inclusive, e daí faz uma visualização melhor, mas específica só daquele ponto, depois que já foi encontrado aquele ponto, aquele animal de interesse, por exemplo, com o uso do binóculo. Para fazer o vasculhamento da área, inclusive nessas áreas bem fechadas aqui, por exemplo, né, aqui a gente está saindo da mata, aqui nem daria muito bem para usar realmente o binóculo. Mas já avançando para uma área mais aberta, por exemplo aqui, nessas áreas mais abertas, já dá para começar a fazer bem o uso do emprego do binóculo, com técnicas de caçador também que nós explicamos melhor nas nossas instruções presenciais. Ou seja, nesses países onde é mais flexibilizada essa perseguição de animais, o binóculo é utilizado não só para olhar longe, mas também para conseguir olhar e enxergar perto através da vegetação e nessas áreas de sombra que ficam aqui dentro da vegetação e o olho humano não tem condições de enxergar bem. E mais, através da vegetação, verificando se há, por exemplo, se identifica partes de animais, por exemplo, ou se for uma missão de busca e salvamento, partes de uma mochila de uma pessoa, de um braço de uma pessoa. Portanto, o binóculo proporciona essa facilidade também de conseguir fazer esse vasculhamento da área perto, a distâncias perto e mais através da vegetação. Isso porque o binóculo, ele proporciona, olhando com os dois olhos, uma visão de 3D, e o monóculo ele proporciona uma visão mais em 2D, e mais, o binóculo também, se for de boa qualidade, ele dá uma sensação melhor de profundidade, com como se fosse uma sobreposição de imagem de uma imagem de 3D, por exemplo. Isso só dá para fazer, realmente, para perceber essa diferença, se for um binóculo de qualidade. Não precisa ser um binóculo top de linha, mas muitos que vendem por aí realmente não dá para fazer isso, porque eles não são de tão boa qualidade. E sim, infelizmente no Brasil, binóculos de boa qualidade são caros, ainda que não se precise pegar esses melhores tops de linha, que daí são muito caros. Mas esses ali aqui, por exemplo, isso aqui é da linha Bushnell, mas é uma linha específica, a linha Legend, por exemplo, né? Ele já traz umas configurações bem boas e preços bem mais baixos que esses tops de linha. Mas, portanto, para nós aqui, para resumir, portanto, o monóculo é útil. Nós aqui, inclusive, levamos, às vezes, em algumas situações mais leve, mas mais para usar e se tiver que identificar algum ponto específico só, tentar tirar uma distância, mais ou menos, com aquele monóculo. Para fazer o vasculhamento, tanto de áreas grandes, ou como de áreas mais fechadas, como essas aqui, através da vegetação. Áreas grandes é para fazer o vasculhamento toda a área grande, para ver se identifica alguma coisa anormal de interesse. Já nessas áreas aqui mais a curta distância, para conseguir olhar através da vegetação e nessas áreas de sombra. Portanto, daí o binóculo realmente é muito melhor. Mas claro, tudo vai depender da missão, do tipo de atividade. Às vezes, se o tempo está muito fechado, não seria nem útil levar o binóculo, ou se tem muito equipamento, está muito pesado, eventualmente vai ter que fazer a opção de levar ou não aquele equipamento, dependendo do que se espera daquela missão e o que se eventualmente vai conseguir ou não observar com aquele monóculo. Portanto, essa é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.